E aí, pessoal, passando aqui para falar um pouco também do que está acontecendo no campo financeiro do Grêmio e a obrigação de rever praticamente tudo. Quando a gente discute a questão financeira, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de estruturas muito ricas, que faturam muito dinheiro. E que quando projetam isso também fazem as suas obrigações em cima dessa realidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos claramente um ambiente onde um clube de futebol, dos grandes, dos gigantes do Brasil, faturam aí na casa de 400 milhões em média. O Flamengo está um pouco acima disso, mas falando especialmente aqui da realidade do Grêmio, 400 milhões. Desses 400 milhões, nós temos, no caso do orçamento do Grêmio, 88 milhões em venda de jogador na janela. 88 milhões. É mais ou menos um quarto. Além disso, nós temos praticamente 30% de direito de TV. E depois nós temos o resto. E é disso que nós vamos falar, porque o dinheiro começou a sumir. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube hoje, para discutir um pouco a parte financeira e o que pode acontecer com essa questão. Me parece fundamental que a gente possa discutir para tentar entender um pouco além do campo de jogo. A gente gosta aqui de falar de jogador, de falar de treinador, de falar de tática, de falar de resultado, mas a gente tem que entender também o que acontece com o clube. O clube só existe porque tem essa estrutura que consegue empurrar grandes e grandes jogadores para dentro do campo. Clique, compartilhe, dê joinha, também inscreva-se no canal, aperta lá o botão, tem um monte de botão para apertar, e venha fazer parte deste time. Por que eu estou preocupado e eu falava em 4 pontos aqui, grosseiramente, para dividir? 400 milhões, em média, não é exatamente esse valor, mas para a gente fazer uma análise. 88 de venda. Esse 88 terminou. O Grêmio tinha, por exemplo, estava olhando o mercado, o Grêmio tem 15% do TT que está lá na Ucrânia, enfim. E a Roma estava tentando levá-lo, o Grêmio teria 15% daí, 15% de euro, imagina lá se ele fosse vendido por uns 30, 40 de euros, o Grêmio teria lá um X, não tem. O PP estava sendo olhado por vários clubes, especialmente o Bayer Leverkusen. Quando sairia o PP? Mais tanto, daria os 90, 88 milhões que está projetado para o Grêmio. Acabou. Acabou. O mercado da Europa talvez esteja num processo pior do que o mercado aqui no Brasil, porque nós não temos tanto essa questão do dinheiro externo envolvido. E eles têm. E eles vão ter muito achatamento, muito achatamento. Então, essa realidade hoje, e o Grêmio já sabe disso, dificilmente vai sair uma venda dessas. E o Grêmio está tentando se preparar para não precisar torrar. Para não precisar torrar. Então seria 88, imagina só, 88 milhões deu. Aí nós estamos falando do direito de TV. Direito de TV. No dia 30 de março, a Globo notificou a FGF, aqui, a nossa Federação Gaúcha de Futebol, porque o campeonato encerrou e a última parcela não foi paga. Qual o resultado disso? O Grêmio não tem 6 milhões. 6 milhões. Sumiu. Não tem mais. O Grêmio, com essa questão envolvendo o Campeonato Brasileiro, que não sabe bem, e eu acredito que vai ter mexida nisso, vai viver desses 2 pontos aqui. O que são? A sua capacidade de quadro social, força no quadro social, e também, naturalmente, borderoso e alguma negociação que possa fazer com o seu estádio e todas as propriedades do marketing. Aí loja, patrocínio na camisa, enfim, situações nessa linha. Porque o próprio direito de TV, sobretudo o direito de TV do Campeonato Brasileiro, e já do Gauchão já deu mostras disso, vai diminuir muito. E diminuindo muito isso, termina... Nós já tivemos perto de 25% sem venda, aí tu não tem mais 30%, 40% de direito de TV, e aí? Essa é a grande questão. Da mesma maneira que a gente está juntando as contas aqui na nossa casa, da casa de todos vocês, para saber como é que a gente vai pagar porque diminuiu um pouco a nossa grana, seja por alguma negociação, seja por também fazer parte dessa estrutura, o Grêmio, de certa forma,
e de forma muito impactante vai sentir isso. E isso é geral e isso é real. Então, o dinheiro está sumindo do mercado do futebol. E nós temos que ter consciência para entender isso antes do tempo. Aí vai dizer, pô, César, tu falou em outros vídeos aí da possibilidade de contratar e tal. Sim, são situações completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. O que eu estou dizendo é que o mercado vai pegar esses jogadores de fora e vai diminuir o valor deles. E muitos deles vão voltar para o Brasil recebendo valores de jogadores brasileiros. Essa é a realidade. Por quê? Porque achatou lá também. E aí o sujeito vai preferir ficar lá, ganhando menos? Talvez não. Então essa é uma outra reflexão. Nós depois vamos falar, de repente, conversar com algum jogador para ele explicar o que está acontecendo também fora do Brasil, para que a gente faça essa compreensão, esse entendimento de como as coisas, de certa maneira, vão se movimentar no mercado do futebol. O que eu quero dizer para vocês? Vamos ficar atentos, e você que é sócio do Grêmio, você que é torcedor do Grêmio e que tem essa possibilidade de fazer essa reflexão, entenda, o Grêmio vai viver do seu sócio, do seu torcedor nos próximos meses, obrigatoriamente. Então, resta saber se a gente vai conseguir levar isso adiante, porque vão ser dias e meses de muito achatamento e preocupação. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para falar das finanças também e da preocupação com relação a isso. Um grande abraço e até a próxima. Não esquece aí, aperta os botões aí, vamos seguir esse canal. Um abraço.